Criatividade. Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo que existe no universo. Há séculos, a admirável capacidade de percepção do reino animal desperta no homem enorme curiosidade e, mesmo hoje, continua a ser um dos mais complexos e pesquisados ramos de toda a ciência. Um dos atributos fundamentais da criatura humana é fazer perguntas sobre o mundo em que vive. Quer saber exatamente como as coisas acontecem e compreendê-las. A propósito, a observação e a investigação sobre o funcionamento da vida, dentro e fora de nós, é fato constatado, que se torna mais evidente à medida que a evolução espiritual avança no seio da humanidade. Nos últimos anos, os biólogos adquiriram uma consciência vigorosa de que o padrão de conduta dos animais é governado não só pelos estímulos internos, mas igualmente pelos estímulos externos. O comportamento é, portanto, regulado tanto dentro quanto fora, ou, como geralmente ocorre, por uma interação entre ambos. Muitos animais têm apresentado verdadeiras proezas de orientação inata, que são consideradas extraordinárias. O exemplo tradicional é a migração de aves e de peixes. Os filhotes inexperientes dessa espécie percorrem distâncias enormes com os seus próprios recursos naturais, voando ou nadando dias e noites. Depois retornam aos lugares de origem, situados a milhares de quilômetros, de onde saíram seus antecessores. As enguias viajam na escuridão do fundo dos oceanos para locais de desova, e suas proles, criaturas minúsculas, percorrem vencendo as adversidades das águas, todo o caminho de volta, penetrando os rios muitos quilômetros adentro, até encontrarem o hábitat originário de seus familiares. Os salmões fazem o inverso, percorrem os mares para desovar no mesmo local do rio onde nasceram anos antes. Aves aquáticas, os gansos, por exemplo, orientam-se visualmente pelo Sol e por certos pontos de referência terrestre, mas viajam da mesma forma sem esses auxílios. Voam acima ou abaixo das camadas de nuvens ou entre elas, durante o dia e a noite, e, apesar disso, chegam sempre ao seu destino. Muitos desses sentidos inatos, observados pelos cientistas, são completamente desconhecidos. Eles não sabem como funcionam. Para a ciência atual, a programação interna ou o aparelhamento sensorial, que cuida da evolução genética, das programações internas, das migrações, da seleção natural, dos hábitos das espécies e outras tantas complexidades do reino irracional, são enigmas da natureza a ser desvendados. Todo e qualquer animal, em determinada época de sua existência, deixa um lugar e se encaminha para outro, seja somente poucos centímetros, em busca do acasalamento ou de alimentação, seja quase uma volta ao mundo na fase de migração. O animal possui um sofisticado aparelho sensorial ou um notável relógio interno, que o mantém voltado para a direção exata, apropriada à sua manutenção e à sobrevivência da espécie. Os animais, no entanto, não são simples, autônomos de reflexos, ou escravos da genética. Eles possuem em si um princípio imanente, que faz com que respondam,
com criatividade evolucionista diante de novos ambientes, utilizando a capacidade para se adaptar às diferentes circunstâncias, obviamente dentro de certos limites. Animais e plantas se desenvolvem de modo diverso e criativo em climas que sofreram alterações ambientais e podem, através de longos períodos de tempo, mudar suas características de comportamento, bem como as características estruturais. Deus é o agente causal ou força interna e ativa que rege a tudo que existe. A causalidade celestial é, ao mesmo tempo, a força que transcende e que está inseparavelmente contida no âmago de cada ser vivo. A variabilidade genética é continuamente criada e criativa, e o processo evolutivo induz todas as espécies a se adaptar em seu meio, livrando-as do período da extinção, do perigo da extinção, e, ao mesmo tempo, expandindo seu raio de ação ou conquistando novos hábitats. As energias dinâmicas do poder divino continuam sempre presentes e espontâneas, animando e vitalizando as manifestações internas e externas da própria vida. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção de coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. No homem, o instinto é uma clareza súbita que nasce da mente serena e atenta, e que logo se faz acompanhar pela luz da inteligência. Momentos instintivos, às vezes, nos elucidam muito mais do que anos e anos de experiência intelectual. Do instinto que carregamos no imo da própria alma, emergem ideias e decisões muito mais exatas e precisas do que aquelas provenientes do nosso acervo cultural. Ele é um potencial que se manifesta espontaneamente, e não algo conquistado a partir do convencionalismo humano. Não estamos aqui nos referindo ao instinto do ponto de vista moralista ou como alguma coisa ligada aos bons costumes. Nem mesmo classificamos o superior, que conduz à elevação da alma, ou o inferior, que leva à satisfação de necessidades corporais. Consideramo-lo uma possibilidade inerente a todos, ou um toque inato de inspiração que tem como função esclarecer verdades ignoradas. A criatividade evolucionista não é privilégio dos seres humanos. Em princípio, é um processo cósmico comum a tudo que existe. O Deus descrito pelos teólogos medievais e da Renascença colocava o homem separado da naturalidade da vida universal. O poder da inteligência suprema em tudo penetra e opera, não somente nas criaturas, mas, do mesmo modo, em todas as criações. Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo que existe no universo. Precisamos redescobrir e, igualmente, celebrar o constante reflorescimento do poder supremo no mundo vivo em que existimos. Eu fiquei pensando na leitura, né, que fala dos vários caminhos que podem ser tomados, né,
nessa orientação, né, divina, né, que existe. E aí dá o exemplo dos animais. Eu pensei também no próprio corpo humano, quando você tem algum acidente, alguma coisa, a pessoa perde alguma, faz uma cirurgia, retira ali uma coisa, outra, e o médico fala, vai ter tal dificuldade, sempre tem um diagnóstico assim, depois um outro órgão assume a função e a coisa vai voltando, a pessoa que não ia andar começa a andar. Então, como a natureza, né, e essa, eu acho que é mais um entregar-se, né, que eu vejo assim, é mais um entregar-se, porque, e confiar, né, como a gente tem sempre dito, porque é essa força, né, maravilhosa que guia tudo. Eu achei que, assim, eu vou só pegar a última frase, que eu acho que é fundamental. Precisamos redescobrir. Uma coisa que às vezes eu falo, né, que a gente não tem o que aprender. Está tudo na gente, a gente só precisa relembrar. E ele fala exatamente, para mim, ele fala exatamente isso o texto inteiro. Todas as nossas condições são inatas, as nossas lembranças, as nossas conquistas, está tudo ali. E a gente sabe, de alguma forma, que é aquilo que tem que ser feito. Então, a gente sabe a direção que a gente tem que seguir para nosso crescimento, né? Para nossa evolução, porque isso já faz parte da gente. Então, os exemplos que ele dá dos animais, né? Que sabem aonde ir, mesmo com... acha que eles têm determinados pontos de orientação, mas mesmo sem aqueles pontos, eles chegam e voltam, como sempre tinham feito os mais velhos, os mais novos, os recém-nascidos de todas essas espécies, repetem a mesma coisa, né? Eles não conseguem explicar por um simples, porque a essência divina que há em nós já traz isso tudo dentro dela. Então, achei super especial ele dizer na última frase, precisamos apenas redescobrir e celebrar o constante reflorescimento do poder supremo no mundo vivo em que existimos. Está tudo aqui, todos nós temos já tudo isso dentro da gente, né? E quando ele fala essa coisa, que às vezes a intuição é muito melhor do que a racionalização, que a gente tenta racionalizar dentro dos convencionalismos que a gente vive e vai aprendendo a pensar nos mundos em que a gente está habitando naquele momento. E se a gente dá ouvido à intuição, que é aquela coisa que vem lá inata de dentro, você resolve, às vezes, muito mais fácil e com muito mais eficiência talvez o problema que você achava que tivesse, né? Então, eu acho que esse texto todo, para mim, diz exatamente isso. Você é um ser divino e tem todas as ferramentas. Só precisa saber onde elas estão guardadas. José Alves, quer falar? Não, acho que ele só levantou a mão. O fone. Foi acho sem que tá querer. desligado dele. Um ponto no texto também que eu achei muito bacana foi porque ele vai mostrando os animais naquele trabalho dos instintos, a harmonia coletiva, e depois ele começa a colocar que eles não são só esses autônomos, né, que seguem os instintos, e ele coloca o que ele chama da criatividade evolutiva. E aí cita um outro termo que eu acho que é muito bacana no nosso caminho evolutivo, que é a adaptabilidade. A adaptabilidade no reino da natureza é um aspecto crucial para uma sobrevivência individual e da espécie. Me conseguir, dadas situações exteriores que mudam repentinamente, conseguir se adaptar. Isso, no reino animal, é o que separa a vida e a morte, por exemplo, de um determinado ser, inclusive da própria espécie, né? Dependendo de situações exteriores que modificaram, algumas espécies não conseguiram se reorganizar e acabaram perecendo, extinguindo. E
essa característica de nos adaptarmos é algo que a gente tem que ter isso bem dentro de nós, com muita leveza. Às vezes a gente pensa em alguma coisa, mas acontece completamente diferente. Como se recriar, como se reinventar de maneira a melhor se inserir nessa nova situação. E isso está ligado com o processo evolutivo também. O processo evolutivo, ela tem ela exige isso. E aí eu me lembrei de um caso, né, de uma época que eu gostava muito, principalmente na época da graduação, eu gostava muito de ler biografias. Biografias de pacifistas, de santos. E aí uma vez eu estava lendo a biografia da Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é uma mulher fora de série, a Teresa d'Ávila. Ela realizou uma obra que era impressionante. Ela reformulou todo uma ordem, né? Ela criou a ordem das carmelitas descalças, e naquele período em que a igreja lutava, cada mosteiro lutava por doações, e eram verdadeiros clãs, ela foi criando, e ela ia na carruagem, chegava em local e começava a criar mosteiros lá pela Espanha. E aí tem casos que começava a erguer, ela entrava em um local que já tinham várias igrejas que não queriam que ela estivesse. E, gente, era impressionante, ela chegava, ia reunindo, e aí os religiosos não queriam, e mesmo assim ela ia contra todas as situações contrárias. E aí teve uma situação em que estava sendo construído um dos mosteiros, e aí caiu o muro. E os pedreiros ali acharam que aquilo era um mau agouro. Falaram assim, opa, isso nós temos que parar, isso não é coisa boa. Aí ela, tem que levantar aí. E aí ficou ali até eles terem coragem de começar a levantar novamente a parede. E é uma característica que a gente tem que ter isso bem forte, sabe? Não ficar se lamentando, falar assim, opa, dentro dessa situação, como que a gente se reorganiza, entra em sintonia com o mundo maior, e aí vai realizando essa criatividade evolutiva, né? Claro, sempre procurando entrar em sintonia intuitiva com o mundo maior que vai conduzindo, né? Então era isso que eu queria compartilhar aí. É muito lindo isso. Às vezes a gente até pode dormir, eu falo assim, dormir com alguma questão, né, de dificuldade, mas a gente tem que acordar com a solução, com esse exemplo foi muito lindo, assim, existem algumas coisas que às vezes acontecem assim na vida da gente que vai, né, deixando, mas tem que estar, né, buscando sempre esse livro aqui que o Rômulo, né, trouxe do Miramês, Moldando Pensamentos, né? E é isso, né? Tá sempre nessa construção aí, né, desse pensamento elevado, dessa vibração, né? E mais uma vez eu volto aqui no início, né, do caminho, né? Você escolhe, né? Cada um escolhe, né? E vai dando a mão ali, tendo a certeza que tá tudo acontecendo como tem que acontecer e que vai dar certo. E essa coisa da adaptabilidade, né, que é muito interessante. Eu estava pensando, enquanto o Ismael estava falando, né, essa coisa de se adaptar, né, o ser humano tem a tendência de achar que precisa se adaptar só a coisas externas, né, são acontecimentos externos a ele que precisa se adaptar àquilo, né, o clima mudou, a casa está diferente, sempre coisas externas, né. Mas, na verdade, ele fala de uma adaptabilidade que é interna, né? É você ter consciência que as coisas funcionam diferente do que você imagina, do que das imagens que você criou na tua cabeça, com tudo que estava ao seu redor, que aquilo sai do seu controle, porque você não tem controle.
que tudo funciona diferente do que você queria, porque você não tem absolutamente gerência nenhuma sobre os fatos que estão ali envolvidos, não só a você, mas a toda uma quantidade de pessoas, de espíritos que estão ali ligados a você, num momento de aprendizado, de rememoração, de relembrando, seja lá o que for, que está todo mundo de alguma forma interligado, às vezes por questões mínimas que na nossa cabeça são insignificantes, mas é todo mundo ali num contingente imenso de pessoas encarnadas, de espíritos envolvidos, tudo num processo em que um mínimo pensamento de um interfere no todo e ninguém se dá conta. Essa acho que é a adaptabilidade que a gente tem que ter, saber que as coisas vão se modificando, apesar de muitas vezes a gente não entender, sempre para o melhor caminho que a gente precise seguir. E às vezes a gente tenta bloquear a nossa intuição, achando que é coisa da nossa cabeça, e o mundo fala uma outra língua, que a gente não aceita, e trava muitas vezes o nosso próprio caminhar, porque acha que aquilo não está muito em acordo com as imagens que você criou na tua cabeça. Então, acho que essa capacidade de adaptar que a gente tem que ter é essa. Saber que tudo acontece à revelia da nossa vontade, mas sempre, sempre, para que a gente atinja a melhor performance possível em cada encarnação. Esse ponto que você colocou, Silvio, eu me lembrei de um livro que eu não li, mas o meu pai leu, e aí ele ficava me contando algumas partes, que é um livro que se chama Doença como Caminho, A Doença como Caminho, que vai mostrando como a doença, ela, para muitas pessoas, se tornou um caminho espiritual, como foi necessário vir algo para movimentar, e assim, a partir dali, a pessoa, ela mudou completamente o sentido da vida para determinado aspecto, para um outro, né, um outro rumo. E a gente percebe bem essa questão que você colocou, Silvio, né, na vida, às vezes acontece uma questão que para a gente é muito, aparentemente não é bom, terrível, mas que no futuro se mostra como uma grande bênção que redirecionou a pessoa para um caminho. Depois, no futuro, a pessoa ela olha de cima, em escala, e percebe como que ela foi traçada de maneira tão bonita, né? Aquele Deus escreve certos por linhas tortas. Parece que só depois que a gente consegue ter uma noção como que a sabedoria divina vai conduzindo, é só a gente tentar, no momento, tá lendo a mensagem do nosso entorno e procurar seguir. Opa, Glaucia, diga. Você falando aí, vocês assistiram o filme Nada é por Acaso? Tem até um livro também. Ele é da Zíbia. E sobre o José Alves falou comigo, aí eu fui assistir. Gostei demais. Eu também assisti. É uma coisa assim que a gente... O que você acabou de falar, né? A gente nunca imagina que está tudo traçado, né? Tudo... Fica tudo ligado em tudo. Você só vai descobrir depois, você só vai analisar depois. Eu achei muito interessante. E é o que você falou aí, é bem... Né, todo mundo passa por tudo e ao mesmo tempo já está tudo traçado, tudo... Nada é por acaso, né? E pegando esse gancho do nada é por acaso, só rapidinho, né? Essa ideia, né, que a gente tem, né, que algumas pessoas acham, né, botam tudo na conta do destino, porque se a espiritualidade já sabia que ia acontecer assim, então estava pré-determinado. Nada é pré-determinado, isso a gente tem que deixar bem claro. As coisas acontecem no desenrolar das nossas escolhas.
O que acontece que eles sabem é porque eles vêm à frente, aquela história de quanto mais alto você sobe na montanha, mais longe você vê. Então, eles sabem que você vai escolher aquilo, mas não é porque eles sabiam que estava pré-determinado. Eles sabiam que mesmo com todas as informações que você tinha, você ia escolher daquele jeito. E saber usar isso é importante. Jesus, quando falou com Pedro, ele tinha certeza absoluta que Pedro ia negar que o conhecia quando fosse interpelado. Ele sabia disso não porque estava determinado, porque ele sabia que naquele momento a intimidade de Pedro não tinha a força moral necessária para assumir aquilo. E aquilo era o que seria, né, o estopim de todo o trabalho que Pedro realizou depois. Aquela coisa da doença, como o Ismael estava falando. No caso dele não foi uma doença, foi o se tocar do que ele fez, o arrependimento que aquilo gerou na cabeça dele, não ter tido a coragem de enfrentar os soldados. Só que ele enfrentando os soldados, ele seria crucificado naquele momento e a coisa não andaria, não seguiria o seu curso. Teria que talvez esperar outro espírito daquela estirpe surgir ali para o trabalho ser feito. Então, às vezes, as coisas acontecem e a gente se arrepende, ou tem uma doença, ou variadas situações que nos envolvem, que mesmo a gente fazendo naquele momento a escolha errada, a espiritualidade sabe assim, de uma maneira incrível como utilizar-se daquilo para que no final da estrada todo mundo chegue no ponto onde tem que chegar. Pessoal,